Eu fiquei pensando como começar esse canal, qual seria o primeiro conteúdo ligado à saúde e treino que eu começaria falando. E não tem como. O primeiro conteúdo que tem que ser feito é falar sobre os 5 pilares fundamentais para ter um corpo saudável. Existem 5 pilares principais, que é fortalecimento, alongamento, mobilidade, que a gente geralmente coloca na mesma prateleira e são bem diferentes. Cardiovascular e, por último, liberação. E conforme a fase de treino que você está, você vai usar mais um ou outro. Então, vamos lá. O primeiro pilar é o fortalecimento, tá? Que é a base de tudo. Sem sustentação, você não tem nada. E o fortalecimento, a gente tem algumas divisões, tá? O principal, fortalecimento geral e fortalecimento específico. O geral, aquele clássico que a gente divide o treino entre peito, tríceps, quadríceps ou então por cadeias musculares, grupos musculares. E o fortalecimento específico, que geralmente quando a pessoa, o objetivo que ela tem não é o que ela precisa. Então, o que ela quer é uma coisa, mas precisa de outra. Geralmente é do fortalecimento específico. Por exemplo, a pessoa fala, eu quero ganhar massa muscular, eu quero emagrecer, mas precisa ter uma melhora na correção postural, tem que fortalecer o ombro por algum motivo, ou faz algum esporte de raquete, por exemplo, que tem muita rotação para um lado só, tem que fazer uma compensação. Então, o fortalecimento específico ele pensa mais nesse ponto, em trabalhar essas outras partes que o corpo precisa. O segundo pilar é o cardiovascular. Assim como o fortalecimento é uma base para dar sustentação para o corpo, cardiovascular é uma base também para manter a máquina funcionando. Então a gente tem que ter uma boa circulação para uma série de objetivos e benefícios. E o cardiovascular a gente pode separar em dois tipos, aeróbico e anaeróbico. O aeróbico basicamente é aquela quando a gente mantém uma frequência cardíaca estável e mais leve, que é onde você consegue fazer uma caminhada, uma corrida, qualquer exercício que você consegue manter uma respiração e até falar durante. O anaeróbico é quando a frequência cardíaca está mais alta, com uma intensidade maior, subjetivamente quando você faz aquela puxada. Isso aí está passando para o anaeróbico, e o anaeróbico é super importante, fortalecer, trabalhar ele, para você realmente melhorar teu condicionamento físico. Porque até acontece muito, já tive uma aluna que ela fazia 2 vezes semana pilates e 2 vezes treinamento funcional, mas sempre um funcional de baixa intensidade, pensando só no fortalecimento básico. E quando ela ia subir escada, ela sofria muito. Ela fala, pô, mas eu treino 4 vezes na semana. Mas uma coisa é que ela não fazia o trabalho do anaeróbico. Então, quando o corpo precisa desse trabalho e você não tem, que nem subindo uma escada que eleva a frequência cardíaca, fica ofegante. E o terceiro pilar, que a galera confunde muito, mobilidade e alongamento. Mobilidade é uma coisa, alongamento completamente diferente. A mobilidade, a gente está sempre pensando nas articulações. Por exemplo, mobilidade de ombro, mobilidade de quadril, tornozelo. Então, a mobilidade, o importante é fazer ela com constância. Não adianta você num dia ficar forçando a mobilidade, porque ela precisa ser feita, o trabalho, para ter a lubrificação na articulação e assim você vai ganhando essa amplitude, mobilidade, lubrificação. Já o quarto pilar, que é o alongamento, completamente diferente da mobilidade, a gente está pensando nas fibras musculares. O principal benefício do alongamento é o realinhamento das fibras. Muitas vezes, pelo excesso de tensão, as fibras se contraem e o alongamento ajuda nesse realinhamento. Fora isso, ele ajuda no relaxamento da fibra, que obviamente vai tirar a tensão muscular também. Então, toda vez que a gente fala de alongamento é em fibras musculares. E também o alongamento, um erro comum é dar aquela puxadinha a perna para trás, joga o peitoral, dá uma alongadinha e pega pontos específicos. Quando você quer ter um trabalho eficiente de alongamento, você tem que pensar na cadeia muscular. Por exemplo, precisa melhorar a cadeia posterior da perna, então você tem que alongar panturrilha, posterior, glúteo, para soltar toda a cadeia. Não adianta ir lá fazer um alongamento num ponto específico, não vai ter eficácia.
E o quinto e último pilar vai ser a liberação. Eu não falo mais liberação miofascial, eu fui corrigido por profissionais da área e eles me mostraram que tem sentido, porque quando a gente fala liberação miofascial, a gente tem que trabalhar no sentido da fáscia. E como não é o que eu fazia e como 98% das pessoas que eu vejo não é o que faz, que a gente foca mais soltar a musculatura. Então é mais uma liberação muscular ou até uma massagem do que a liberação miofascial, porque a gente não pensa na face. Dito isso, ela é super importante, principalmente quando o teu corpo está com dor, precisa melhorar a qualidade de vida, até dependendo da amplitude de movimento, porque quando a musculatura está muito tensa, sobrecarregada, até pode formar nódulos e nisso vai gerando um excesso de tensão muscular, acarretando tanto em dor, inflamação e também quanto mais tensa está a musculatura, vai comprimir a articulação, gerando dor nela e atrapalhando até a mobilidade e amplitude do movimento. Para fechar o vídeo, agora que a gente já falou sobre os 5 pilares fundamentais para ter um corpo saudável, até vou contar uma situação que aconteceu comigo. Eu estava no elevador e um vizinho veio falar comigo, falou, cara, pô, tô vindo da caminhada e eu tô me sentindo muito bem e o que você acha que eu tô no caminho certo? Aí eu falei, o que você faz? Ele falou, eu faço uma caminhada 4 vezes na semana. Eu falei, só isso? Eu falei, você faz fortalecimento, algum tipo? Ele, não. Você faz só caminhada ou corre um pouco mais forte? Dá uns tiros também, ou faz algum esporte? Ele, não, só caminhada. Eu falei, você se alonga? Ele, não também. Eu falei, faz algum tipo de mobilidade? Ele, também não. Eu falei, então, cara, de 0 a 10, te dou nota 2. Aí ele ficou com uma cara assim, ele falou, como assim, cara? Eu falei, você não fortalece, não faz nem o geral nem o específico. Você cardio só faz de baixa intensidade o aeróbico, anaeróbico você não faz. Você não faz mobilidade, não faz alongamento, não faz nada, então de tudo que você cuida do teu corpo, te dou nota 2. Aí ele ficou com uma cara assim, não ficou muito feliz, mas cai nesse ponto. Não adianta você fazer o mínimo e querer o resultado no máximo. O corpo, você tem que trabalhar ele de vários estímulos diferentes para conseguir ter um resultado que basicamente todo mundo quer. Agora, para fechar, eu quero saber de você. Como que está teu 0 a 10? Como você está cuidando do teu corpo? Me diz sua nota de 0 a 10 aqui nos comentários. E no próximo conteúdo sobre treino, eu vou te explicar sobre o core na prática.